Boa noite, queridos irmãos, a graça e a paz de Cristo. Prazer estar aqui com os irmãos nesta noite. Eu quero aproveitar a ocasião e desde já parabenizar a igreja pelos seus 40 anos de existência. Eu quero agradecer à igreja, ao pastor, ao Ministério de Família, que através do João me fez esse convite. E é um prazer estar aqui. Como o João disse, já conhecemos a igreja aí há bastante tempo, embora o tempo passa muito rápido, É isso que a gente chega à conclusão a todo momento. Estava ali olhando o João aqui e percebendo, como que o tempo passa rápido. Já tem 9 anos que nós moramos no sul do estado do Rio, que eu pastorei a primeira igreja batista em Barra Mansa, e quando fui líder aí do João, do Fabinho, dessa turma, isso foi na década de 90, no início dos anos 2000, então o tempo realmente passa muito rápido, mas a gente é grato ao Senhor, por nos permitir jogar as sementes e também ver os frutos, do trabalho que nós realizamos. E esse trabalho foi à frente dos embaixadores do Rei, como foi falado aqui. Eu liderei a embaixada da Igreja Batista do Rancho Novo de forma ininterrupta por pelo menos 10 anos. E ali nós, além de eu ter sido embaixador ali na igreja, e durante 10 anos, assim, direto na liderança dos embaixadores do Rei, nós vivenciamos muitas coisas, O Fabinho não está aqui para estar de serviço, mas fizemos viagens e vivenciamos muitos acampamentos e muitas programações. O Alvinho tem acompanhado lá, agora é até candidato a vereador, na cidade onde ele está. A gente tem acompanhado lá e se alegrado com tudo aquilo que nós vemos. Estou acompanhando da minha esposa, Lívia, que também é dessa época, Quem me conhece aí, como o João, o Fabinho, conhece a Lívia também, porque começamos a namorar adolescentes, namoramos 10 anos, 10 anos, desde adolescente na Igreja Batista do Rancho Novo. Nos casamos em 2006 e em 2015 nós fomos para Barra Mansa. Pedi a Lívia para ficar de pé. Nós temos 2 filhas, que é a Ana Clara e a Giovana, que meu sogro e minha sogra estão na minha casa lá em Volta Redonda. Obrigado, Lívia. E eu aproveitei e deixei as netinhas lá com os sogros para podermos descer mais tranquilo. Quem é pai aí de criança sabe disso. Mas a Ana tem 12 anos. Quando nós fomos para o pastoreio em Barra Mansa, ela iria completar 3 anos. Hoje já tem 12. A Giovana, que tem 7 anos, nasceu lá durante esse nosso tempo lá de ministério. Então, conosco também nos acompanhando o Lucas e a Kathleen. Pedi para se coloquem de pé também. São um casal amigo nosso, estão nos acompanhando e estiveram conosco na viagem. Obrigado, pode se assentar. E, mais uma vez, muito obrigado à igreja pelo convite e pela oportunidade de estarmos juntos aqui nesta noite, com o privilégio de compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Foi-me passado o tema, chamados para frutificar, o versículo que vocês estão usando, que é João 15:16, e para a nossa mensagem nesta noite eu quero ler João 15:16, e depois eu quero ler com você Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Para facilitar a nossa leitura, eu já coloquei esses 3 versículos aí no PowerPoint que eu preparei. Então nós leremos João 15, versículo 16, e juntamente com ele, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Eu vou ler e depois quero que nós leiamos juntos todo o versículo. Diz assim a palavra de Deus: não foi vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação
de graças. Vocês podem ler comigo todos juntos? Vamos lá? Vocês não me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei Amém. Você pode mais uma vez fechar seus olhos? Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor nos trouxe em segurança até aqui, e o Senhor nos permite nesta noite termos a oportunidade de estarmos juntos com mais uma parte, Deus, da família desse reino de Deus, por estarmos juntos nesta noite com os irmãos aqui da Igreja Batista da Viga. E nesse momento que a Tua palavra foi lida, nós pedimos ao Senhor que através do Teu Espírito Santo a ministre em nossos corações, que o Senhor Espírito use a minha vida, meus lábios, minha boca, mas através de tudo aquilo que for dito, Pai, o Teu Espírito possa completar essa palavra em cada coração, seja encorajando, incentivando, exortando, consolando, para que a Tua palavra possa falar, Deus, aos nossos corações nesta noite, e que ela não fique apenas gravada na nossa mente, mas ao sairmos daqui, ela produza algum efeito na nossa vida, Deus. Obrigado por esta igreja, por esses 40 anos de existência, por tudo aquilo que o Senhor tem feito aqui nesta localidade, através desta igreja. Fica conosco, nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmão, João 15:16 são palavras do Senhor Jesus aos seus discípulos. É uma continuidade daquilo que nós vamos ver no início desse capítulo. Você não precisa abrir sua Bíblia, mas o início desse capítulo, que é o capítulo 15 de João, é o momento em que o Senhor Jesus vai através de uma metáfora dizendo que Ele é a videira e os seus discípulos são os ramos. Então o Senhor Jesus vai falando da importância dos ramos estarem conectados à videira para que possam dar frutos, até que chega no versículo 16, que é o versículo que vocês escolheram como divisa, vamos dizer assim, deste tema, para que nós encontramos as palavras do Senhor Jesus, mais uma vez mencionando que Ele, o Senhor Jesus, os havia escolhido e capacitado para que eles dessem frutos, ou seja, para que eles vivenciassem uma vida que dessem frutos no reino de Deus. E eu fiz questão de colocar esses dois versículos do apóstolo Paulo, escrito à igreja de Colossos, porque ele combina muito com o versículo 16 de João, capítulo 15. Quando nós lemos ele junto, parece até que nós estamos lendo um texto só. Por quê? Porque nessas palavras do apóstolo Paulo, escrita a essa igreja de Colossos, que era uma igreja de gentios que haviam se convertido ao cristianismo, o apóstolo Paulo fala justamente dessa importância de estarmos permanentes, estáveis em Cristo, para que possamos viver uma vida de frutos. Então, quando nós juntamos e formamos esses três versículos em um único texto, nós vamos encontrar uma mensagem do Senhor Jesus e do apóstolo Paulo falando conosco sobre a importância de uma vida cristã que dê frutos, que é justamente a proposta que os irmãos estão falando esse mês. E esse tema ele fala conosco, ainda que tenham sido palavras do Senhor Jesus aos seus discípulos, e ainda que tenham sido palavras do apóstolo Paulo, escritas num contexto à igreja de Colossos, elas também são palavras para nós, que nos fazem nos conscientizarmos da importância de vivermos uma vida que dê frutos, e da importância de permanecermos em Cristo, para que os nossos frutos realmente possam ser evidenciados. Então ele tem muito a ver com essa proposta que nós vamos falar, que é esse chamado que nós temos para frutificar.
De modo que nessa noite, irmãos, eu quero pensar com vocês que esses frutos que nós somos convidados a darmos na vida cristã, eles precisam se desencadear ou refletir em 3 segmentos, em 3 áreas da nossa vida. Eu quero no primeiro momento pensar através das nossas obras, daquilo que está no nosso exterior, ou seja, nossos frutos, esses para o qual somos chamados a frutificar, eles precisam ser evidenciados naquilo que fazemos. E aquilo que fazemos está relacionado às nossas obras e ao nosso exterior. Mas eu também quero te levar a pensar que esses frutos, eles também estão relacionados ao nosso interior. E aí não é apenas aquilo que fazemos, é aquilo que somos. E além desses frutos estarem ligados ao nosso exterior e ao nosso interior, eles também precisam impactar aqueles que estão à nossa volta. Então, nessas 3 perspectivas, aquilo que fazemos, aquilo que somos e aqueles a quem influenciamos, é que eu quero te convidar a pensarmos sobre esse tema. Você pode repetir após mim para isso ajudar o nosso aprendizado? A partir do que fazemos, diga isso. A partir do que somos e a partir do que influenciamos. Vamos falar mais uma vez. A partir do que fazemos, a partir do que somos e a partir de quem influenciamos. Você concorda com isso? São nessas 3 perspectivas que eu penso que a nossa vida precisa ter frutos. Naquilo que fazemos, mas isso que fazemos não pode ser algo isolado ou desconectado daquilo que somos. E também não pode ser algo apenas para nós, porque precisa influenciar outros. Então eu quero, nessa caminhada aqui, pensar com você sobre isso. Pensando em primeiro lugar, irmãos, dos frutos que são desenvolvidos através dos nossos feitos. Lá na carta de Tiago, no capítulo 2, versículo 26, nós encontramos assim a palavra de Deus dizendo: porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos ler juntos? Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Irmãos, nós sabemos muito bem que nós não fomos e nem somos salvos por conta das obras. A palavra de Deus nos garante isso. Nos garante que a nossa salvação é mediante a fé em Cristo Jesus e que isso é um ato da graça de Deus. E nós sabemos isso porque a palavra de Deus nos ensina isso. Mas nós sabemos também que ainda que não tenhamos sido salvos pelas obras, nós somos salvos para as boas obras. E que as obras, ou seja, aquilo que nós fazemos, ela é de certa forma uma evidência da nossa salvação. Porque é fundamental que os nossos frutos, irmãos, sejam expressos na nossa vida a partir daquilo que fazemos. Então, quando nós pensamos numa vida cristã que precisa dar frutos, quando nós pensamos numa família que precisa dar frutos, ou quando nós pensamos numa igreja que precisa dar frutos, esses frutos precisam ser evidenciados através daquilo que fazemos, através do nosso serviço, através das nossas obras. E pensando sobre isso, irmãos, eu percebo que uma dessas obras que podem ser evidenciadas através dos nossos feitos é no cuidado pela nossa família. O próprio apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8, ele vai dizendo que se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente do da própria casa, esse tem negado a fé e é pior do que o descrente. Eu quero dizer para você que se você é um crente em Cristo Jesus, e se você é realmente alguém que vive uma fé genuína, uma conversão genuína, os seus frutos, eles precisam ser evidenciados através das suas obras, começando pela sua casa.
a sua família, a sua casa, é o primeiro lugar que você precisa servir. Nós não podemos, irmãos, por exemplo, pensar em servir na igreja se a gente não serve em casa. A gente precisa cuidar da nossa família, a gente precisa cuidar da nossa casa. Nossos frutos, irmãos, esses que o Senhor Jesus disse que esperava dos seus apóstolos, dos seus discípulos e também espera de nós, esses frutos, irmãos, que dentro dessa metáfora nós só daremos se estivermos conectados na videira, eles precisam começar na nossa casa. Então, para a reflexão e ação do Espírito Santo na sua vida, eu te pergunto nessa noite, quais têm sido os seus frutos dentro da sua casa? Você como pai, você tem servido através dos seus feitos, das suas obras aos seus filhos. Marido, você tem servido a sua esposa. Esposa, você tem servido ao seu esposo. Filhos, vocês têm servido aos seus pais. Nossos frutos precisam ser evidenciados, irmãos, a começar pela nossa casa. Mas não acaba aí, porque ao começar pela nossa casa, irmãos, ele precisa se estender também àqueles que estão à nossa volta e que não são os nossos familiares, que não são os nossos, mas são os nossos próximos. E Gálatas 5,13, o apóstolo Paulo também escrevendo, ele vai dizendo assim: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, porém não usem a liberdade como pretexto para a carne. Mas no final do versículo ele vai dizendo: mas pelo amor sirvam uns aos outros. Vamos falar essa última frase juntos. Mas pelo amor sirvam. Mais uma vez. Mas pelo amor sirvam uns aos outros. Então, além da minha família, irmãos, a quem eu preciso servir? Ao meu próximo. Os frutos que se evidenciam da minha vida como discípulo de Cristo, que está conectado a Ele, que é a videira, eles começam sendo evidenciados na minha casa, mas eles também precisam ser, irmãos, evidenciados na nossa vida com o nosso próximo. Sabe por quê, irmãos? Porque não tem sentido nós sermos discípulos de Jesus Cristo se nós não entendermos que nós somos canal. Nós somos instrumento, nós somos agentes, irmãos, por onde a bênção de Deus passa e alcança o outro. Esse é um entendimento que nós como cristãos não podemos deixar de ter. Por exemplo, você sabe para que um crente ou um cristão prospera? Para abençoar o outro. Você sabe para que Deus abençoa um servo? Para que este servo abençoe outro. Você sabe quando nós somos chamados? Você sabe quando que um servo de Deus, ele sente um chamado? Quando ele está diante de uma realidade, aquilo toca no seu coração, é ali que começa um chamado. Porque muitas vezes, irmãos, somos nós que Deus quer usar para fazer determinada obra ou serviço na vida do outro. De modo que nós, enquanto cristãos, não podemos viver uma vida cristã alienada, ou uma vida cristã, irmãos, como a sociedade vive hoje, que é uma vida indiferente ao ser humano. Você percebeu já, ou você percebe, que nos últimos anos o nível de indiferença da sociedade aumentou? Você de verdade, você consegue perceber isso? Você percebe que há mais frieza em relação aos necessitados? Você percebe que parece que tem coisas que conforme vão crescendo, ou se estabilizando, ou até piorando, parecem que ficam natural aos olhos da sociedade? Muitas vezes, irmãos, a sociedade não se compadece mais do que tem fome. Muitas vezes, irmãos, a sociedade não se compadece mais daquele que tem uma necessidade. Por quê? Porque isso ficou natural, porque isso ficou comum. E quando fica comum, irmãos, muitas vezes aumenta-se o nível de indiferença. E sabe o que acontece quando aumenta o nível de indiferença? Pessoas ficam invisíveis aos nossos olhos. Só que se nós somos, irmãos, chamados por Cristo para frutificar, no reino de Deus não podem ter pessoas invisíveis.
Aqueles que estão à nossa volta não podem ser invisíveis aos nossos olhos, ainda que sejam invisíveis aos olhos dos outros. Não podem passar por desapercebido por nós, porque nós somos esses discípulos de Cristo, no qual Ele espera que vivam uma vida que dê fruto. Então os nossos frutos, eles precisam ser externos, ou seja, eles precisam vir através do que nós fazemos com as nossas mãos, dentro da nossa casa e em relação ao nosso próximo. E mais uma vez eu te pergunto, para que o Espírito Santo ministre no seu coração: como você tem servido aqueles que estão à sua volta? Como você tem socorrido aqueles que têm passado por necessidade? Na maioria das vezes, irmãos, nós não precisamos ter muito para poder socorrer alguém. Você já chegou a essa conclusão? Nós só precisamos ter um pouco mais naquele momento do que aquele que está precisando. Você já aprendeu na sua vida que prosperidade não é ter muito, prosperidade é ter sempre? Porque quando você tem sempre, você é próspero porque não lhe falta. Só que ao contrário, talvez, do que não lhe falte, falte na vida do outro. E quem vai fazer a diferença nesse mundo, irmãos, senão aqueles que são da família de Deus? E dentro ainda dessa perspectiva, e não poderia ser diferente, esses frutos que são desenvolvidos através dos nossos feitos, eles não podem ser apenas na nossa família e na sociedade, eles precisam ser também na comunidade de fé. E lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25, vai dizendo: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ou seja, irmãos, uma vida que frutifica, ela frutifica através daquilo que é externo, daquilo que são as suas obras, na sua casa, na sua comunidade e na sua comunidade de fé, que é a sua igreja. Nós, irmãos, também precisamos evidenciar os frutos através das nossas ações na vida da nossa igreja. A gente vive hoje uma mudança, comportamental na sociedade, uma mudança cultural. Isso não é novidade nem para mim, nem para você. A gente vê o quanto que as coisas têm mudado, mas tem determinados valores, irmãos, que a gente aprendeu e que a gente não pode abrir mão. A gente tem que perpetuar, a gente tem que ensinar aos nossos filhos, a gente tem que ensinar à próxima geração. E uma dessas coisas que nós precisamos perpetuar para que não se perca é o serviço na casa de Deus, irmãos. É o serviço na comunidade de fé, irmãos. É a alegria do servir no reino de Deus, numa igreja local. Irmãos, eu me sinto um privilegiado por poder ter servido e continuar servindo na igreja local. Eu me sinto um privilegiado por ter aprendido com os meus pais, ter colocado em prática e poder também ensinar minhas filhas a servir na igreja local. E nós precisamos, irmãos, ter isso conosco, a alegria de servir as pessoas que congregam conosco na mesma comunidade de fé. E ao servirmos, aprenda isso, não apenas devemos servir, mas devemos servir com excelência. O trabalho no reino de Deus, ele não apenas tem que ser feito, mas ele tem que ser feito com excelência. Tudo aquilo que você faz através das suas obras, dos seus feitos, seja na sua família, para o seu próximo ou na sua igreja local, você precisa fazer com excelência. E aqui mais uma vez eu te pergunto: quais têm sido os seus frutos dentro daquilo que você realiza externamente na sua comunidade de fé? A W. Tozer diz que a fé verdadeira nunca fica confinada ao coração. Ela se manifesta na vida, no trabalho e nos testemunhos. Deus nos chamou para frutificar e esse fruto deve ser visível. Vamos ler juntos? A fé verdadeira
Mas como eu disse para você, os nossos frutos, eles não podem ser apenas externos. Eles não podem ser resultados apenas daquilo que nós fazemos com as nossas mãos. Esses frutos, irmãos, eles também precisam estar no nosso interior, ou seja, eles também precisam ser desenvolvidos, só que agora através do nosso caráter e não através dos nossos feitos. E lá em Gálatas capítulo 5, 22 e 23, o apóstolo Paulo também vai dizendo: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então grave isso. Você é chamado para frutificar, mas a sua vida enquanto frutífera, ela não pode ser marcada apenas por frutos externos. Você precisa ter frutos que revelem o seu interior e não apenas aquilo que você faz com as suas mãos. E aqui, irmãos, eu estou falando de algo importantíssimo, porque eu não estou falando apenas daquilo que você faz, eu estou falando daquilo que você é. Eu não estou falando apenas daquilo que a sua mão desenvolve, eu estou falando daquilo que foi desenvolvido pelo Espírito Santo de Deus dentro de você. Eu estou falando agora de frutos que são internos. Mas pastor, o fruto quando ele é interno, ele não vai se manifestar também de forma externa? Vai. Mas é possível fazer algo externo que não reflita aquilo que está aqui dentro? É claro que é. E a própria palavra de Deus nos mostra isso em vários exemplos. Então, irmãos, os nossos frutos, aquilo que frutificamos enquanto reino de Deus, não pode ser marcado apenas pelas nossas mãos ou pela força dos nossos braços. Lembremos, por exemplo, de Caim. E lá no capítulo 3 de Gênesis, quando nós encontramos essa narrativa, se nós formos fazer uma análise desse texto por aquilo que eles fazem com as suas mãos, a gente não vai encontrar nada que viesse desmerecer o feito de Caim. O feito de Caim, irmãos, a obra que ele realiza, o fruto que ele dá de forma externa, ele é tão qualificado quanto o de Abel. Quando o Senhor reprova Caim e a sua oferta, ele o faz por conta daquilo que só ele é capaz de conhecer e desvendar, que está no interior de cada um de nós e não nas nossas mãos. Caim oferece o melhor da terra. Caim oferece um belo fruto. Olha, Caim oferece um belo serviço que aos nossos olhos seria digno de aplausos, mas foi reprovado por Deus, porque Deus ali não estava julgando apenas aquilo que Caim estava fazendo, ele estava julgando quem ele era, ele estava julgando a sua intenção, ele estava julgando a sua motivação. De modo, irmãos, que nossos frutos não podem estar nas nossas mãos se não estiverem no nosso coração. Os nossos frutos não podem ser muito vistosos, muito bonitos, apenas no seu exterior, se eles não refletem aquilo que foi feito aqui dentro. Ou seja, nós precisamos frutificar não apenas externamente, com aquilo que fazemos nas nossas mãos, mas internamente por aquilo que o Espírito Santo de Deus fez em nós. Lembremos do que Deus ensinou a Samuel quando ele estava para ungir Davi como rei. Quando lá em 1 Samuel 16, 7, a palavra de Deus vai dizendo: o Senhor contudo disse a Samuel: não considere sua aparência nem a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Nossos frutos, irmãos, precisam evidenciar uma transformação que ocorreu aqui dentro. É por isso que é muito importante o fruto do Espírito, porque este sim fala de espiritualidade. Olha, a Bíblia fala tanto do fruto quanto dos dons, mas não há espiritualidade nos dons. Dons não revelam espiritualidade, o fruto revela.
É lógico que os dons são importantes, eles são dados por Deus para a edificação da igreja, mas o que revela a nossa espiritualidade, o que revela a nossa transformação, irmãos, de fato, é o fruto. São os gomos, são as características desse fruto, descrita pelo apóstolo Paulo aqui na carta aos Gálatas, que dentre todos os que são falados aqui, quero destacar aqueles que estão mais ligados ao nosso interior, como por exemplo a alegria. Essa alegria aqui, irmãos, que no grego vem da palavra chara, ela não é uma alegria circunstancial, como a nossa natureza humana pode produzir. Ela não é circunstancial, ela é um feito, irmãos, daquilo que nós somos em Deus, porque o Senhor Jesus nos afirmou que a sua alegria estaria em nós e que a nossa alegria seria completa por tê-la dentro de nós. Então é essa alegria das circunstâncias difíceis que revela que a nossa vida é uma vida que frutifica. Você quer saber se você é alguém que tem dado fruto no reino de Deus? Você tem sentido alegria na sua vida em Jesus, mesmo vivendo momentos difíceis? Porque quando você é capaz de estar alegre em Deus, mesmo em meio às circunstâncias difíceis, isso é uma evidência que a sua vida tem dado fruto. Esse outro fruto que reflete aquilo que está no nosso interior é a paz, que a palavra de Deus também vai nos ensinando, essa paz que excede todo o entendimento. É a paciência aqui, irmãos, que se refere ao ânimo longo, ao ânimo esticado, que é a capacidade de suportar com paciência os momentos difíceis, e também é capaz de suportar com paciência e compaixão as circunstâncias das relações interpessoais. É a fidelidade, irmãos, que fala da nossa fidelidade na nossa relação com Deus e da nossa fidelidade e lealdade também com o próximo. É a mansidão, irmãos, que muitos podem pensar que quando a Bíblia fala de mansidão, está falando de alguém, perdoe minha expressão, que seja frouxo. Não, mansidão não é isso não. Você sabe o que é a mansidão? É a força sob controle. Ser manso é ter a força sobre o controle. Controle de quem? Do Espírito Santo. Então isso são evidências de fruto, irmãos, que acontecem no nosso interior, como também é o domínio próprio. E eles também são, irmãos, as armas principais para vencermos as obras da carne, que poucos versículos antes desses, Paulo também vai dizendo quais são: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias. E não acaba aí, as obras da carne não são só essas que o apóstolo Paulo colocou, porque ele coloca o quê? E outras semelhantes. Então, irmãos, é essa transformação interna que vai fazer com que a gente tenha uma vida cristã que frutifique, sobretudo para que a gente vença a batalha contra a carne. Então uma vida que frutifica, irmãos, ela frutifica através dos seus feitos, naquilo que está no seu exterior. Ela frutifica a partir daquilo que está internalizado dentro dela, que é a ação do Espírito Santo na vida dela. E para completar esta palavra, ela também é evidenciada através do impacto sobre aqueles que estão à nossa volta. E Mateus 5,16 diz: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vamos falar juntos? Assim você entendeu esse princípio aqui, irmãos, que nós buscamos construir aqui? É bom que você tenha frutos que refletem os seus feitos, que sejam externos, sim ou não? Sim. É bom que você tenha frutos que revelem o seu interior transformado pelo Espírito Santo, sim ou não? Sim. Mas você pode ficar com isso só para você? Não. Nós precisamos impactar. Nós precisamos, irmãos,
também alcançar outros a partir desse. E aqui nós poderíamos, dentre tantas coisas que poderíamos falar, eu quero dizer, irmãos, que tem duas palavras-chave para nós aqui. Ela se chama influência e legado. Você pode falar comigo? Influência e legado. A influência, irmãos, é aquilo que todos nós aqui, sem exceção, exercemos sobre alguém, seja positiva ou negativamente. Todos aqui, sem exceção, uns para um número maior de pessoas, por conta do seu círculo social, do seu poder ou do seu cargo ou da sua posição. Outros menos, mas não há ninguém aqui que não influencie. E você sabe o que é influenciar? Quando a gente, sobretudo, analisa de forma positiva, influenciar é inspirar. Então nós temos um desafio, irmãos, para que nossos frutos inspire o outro. Os frutos que eu vivencio, como eu já disse, pelas minhas mãos, eles precisam influenciar os outros, para que outros também sejam movidos a fazer obras semelhantes às que me viram fazendo. Os frutos, irmãos, que o Espírito Santo gerou no meu interior e trouxe transformação na minha vida, precisam influenciar outros para que também queiram alcançar e vivenciar esses frutos internos. A paciência que você consegue desenvolver no momento difícil e que alguém está próximo a você e não é capaz de desenvolver, precisa inspirá-lo a querer experimentar e conhecer essa paciência. A paz que excede todo o entendimento da mesma forma, a alegria produzida pelo Espírito Santo da mesma forma. Agora, o legado, irmãos, não é apenas aquilo que fazemos neste tempo, é aquilo que nós deixaremos para a próxima geração. E isso fala muito conosco sobre igreja, porque não tem como existir uma igreja que construa apenas para esse tempo. A igreja, irmãos, ela é chamada desde o seu fundamento a construir para as próximas gerações, durem quantas forem até a vinda do Senhor Jesus. Então, o legado dentro da vida cristã, ele é importantíssimo, porque ele não inspira apenas para o tempo presente, ele deixa lições para o futuro. São 40 anos, irmãos, é muita coisa? Não, não é, se nós formos comparar com tantas outras igrejas, mas tem, irmãos, legados aqui, de pessoas que estiveram lá atrás, na década de 80, quando esta igreja começou, e que marcam esta geração. Eu experimentei, irmãos, eu recebi legados. Legados são heranças que nós deixamos. Eu recebi legados para que eu pudesse fazer, continuar, dar frutos. E nós também precisamos deixar. Ou seja, os frutos que Deus espera de nós, não é só para esse tempo não, irmãos. É para a próxima geração. É para os nossos filhos, irmãos. É para aqueles que virão depois de nós. Olha, eu pastorei uma igreja que ano que vem completa 80 anos. Dia 22 de abril. É a primeira igreja batista em Barra Mansa. Ela está lá desde 1945. Ela completa 80 anos. Não tem como, irmãos, uma igreja completar 80 anos se ela não tiver legados. Não tem como uma igreja prevalecer, continuar, se ela não deixar legados. Então os nossos frutos também precisam impactar a próxima geração. A gente também precisa deixar algo, irmãos, para a próxima geração. E quando eu penso aqui em legado, já estou terminando, eu lembro de forma negativa do rei Ezequias, que você conhece a história. Um bom rei que combateu a idolatria, mas recebeu uma palavra de que morreria, orou, pediu a Deus para que não morresse, e Deus lhe concedeu mais 15 anos de existência. Mas nesses 15 anos ele teve um filho chamado Manassés. Ele amaldiçoou uma profecia
que dizia a respeito do futuro, achando que essa profecia era boa, porque não o afetaria. Ele não se importou em fazer e ensinar que seu filho temesse e amasse a Deus, e seu filho foi um dos piores reis que Israel teve. Isso a gente está falando por conta de alguém que não se preocupou com a próxima geração. Todos nós que somos discípulos de Cristo, precisamos ter frutos que evidenciem os nossos feitos, precisamos ter frutos que estão internalizados no nosso caráter a partir da transformação que o Espírito Santo de Deus faz em nós. A gente precisa influenciar as pessoas nesse tempo, mas grave isso, a gente tem que ter uma visão geracional. A gente tem que olhar para frente, a gente tem que apontar para frente. Então, se eu sou um líder, eu não posso só liderar, eu tenho que liderar construindo líderes, porque senão um dia aquilo que eu estou liderando acaba. A gente tem que estar sempre olhando adiante, a gente tem que estar sempre olhando para frente, porque Deus deseja que os nossos frutos sejam vivenciados a partir de uma visão geracional. De modo, irmãos, que nós somos chamados a sermos esta geração que, assim como o ramo permanece na videira, ligado a ela, para que possa frutificar, também nós estejamos ligados a esta mesma videira, para que possamos viver uma vida que dê frutos. A vida cristã é uma vida de um chamado à frutificação. E Deus é maravilhoso, irmãos. Sabe por quê? Porque quando a gente vai estudar a lei da semeadura, de qualquer área, eu não sou nenhum especialista nisso, falando literalmente, mas o pouco que a gente pode conhecer sobre a lei da semeadura, a gente vai ver que tem o tempo de você semear, o tempo de você cultivar, até que você chegue no tempo de colher. Só que o reino de Deus é tão maravilhoso que muitas vezes Deus nos permite colher antes do tempo. O reino de Deus, irmãos, é tão maravilhoso que muitas vezes Deus nos permite experimentar de frutos que nós esperávamos que fosse acontecer depois de muito tempo, mas Deus nos dá muito antes daquilo que nós imaginamos. Porque quando Ele encontra da parte de nós uma disponibilidade a semear, a frutificar, a arregaçar as mangas e a fazer aquilo que Ele deseja para nós, é Ele que abençoa. É por isso que no início da carta aos Coríntios nós encontramos, no momento que está lá separação, facção, discussão, o apóstolo Paulo escrevendo, dizendo: quem é Apolo, quem é Paulo? Um plantou, o outro regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então, quando a gente está disposto, irmãos, a viver uma vida que frutifica, às vezes os frutos vêm muito antes do que a gente esperava que acontecesse. Aquele domínio próprio que você esperava nunca ter, você se ver tendo pela ação do Espírito Santo dentro de você. Aquela alegria numa circunstância adversa que você jamais imaginava experimentar outrora, hoje você consegue experimentar, porque a ação dele em você te capacita muito antes do que você esperava que fosse acontecer. Mas nós não podemos viver a vida cristã de braços cruzados. É logicamente que não podem ser frutos que sejam apenas de aparência. Não é isso que Deus quer. O que vem das nossas mãos precisa refletir aquilo que está no nosso interior. Mas Deus deseja que nós não sejamos discípulos de braços cruzados. Assim como Jesus não desejou isso em relação aos seus apóstolos, assim como o apóstolo Paulo não desejou isso em relação à igreja de Colossos, a palavra de Deus não deseja isso em relação à minha vida e nem à sua. Porque todos nós aqui somos chamados a frutificar. Que o Espírito Santo de Deus complete essa palavra no seu coração, que Ele faça a obra na sua vida, na vida desta igreja. Feche seus olhos. Pai, nós entregamos esta palavra aqui ao Senhor,
pedindo mais uma vez que o Teu Espírito Santo, nesse momento, complete ela na nossa mente, no nosso coração e na nossa vida. Que seja o Senhor, Deus, a nos tocar, a nos incomodar e a nos levar, Deus, para um nível que talvez seja aquilo que o Senhor deseja de nós. Que o Senhor continue abençoando esta igreja, que o Senhor alargue a visão, alargue as fronteiras, e que o Senhor dê nos próximos tempos, Pai, algo de muito especial para esta comunidade de fé, para esta igreja, para este povo que se reúne aqui neste lugar. Que daqui se levantem, Deus, pessoas cada vez mais para fazer a Tua obra, e que o fruto aqui, Deus, seja visível para a honra e glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém.